Olá, concurseiro! Hoje eu venho trazer mais uma dica para você, uma questão de probabilidade resolvida, cujo assunto é transformações de variáveis aleatórias. Uma questão que caiu no último concurso da FUB, concurso realizado em 2013 pela CESP. Vem comigo que é hora de mais uma resolução. Então vamos ao enunciado da questão. Temos aí, considerando que um circuito elétrico, a corrente I, siga uma distribuição uniforme no intervalo 0 e 1, e que a potência W desse circuito seja expressa por W igual ao quadrado de I, julgue os itens a seguir relativos às transformações de variáveis. Bom, então essa questão trazia uma série de itens em que o candidato deveria julgar certo ou errado. Uma observação muito importante é que esse tipo de questão, o candidato deverá ler todas as opções, todos os itens e verificar por onde começar. No caso de transformação de variáveis aleatórias, nesse caso, é importante nós começarmos obtendo a função de distribuição e função de densidade da variável aleatória transformada. No caso, temos W, que é igual ao quadrado de I. Assim, a partir da distribuição e da densidade, facilmente julgaremos se a distribuição é simétrica em torno da média, podemos obter a mediana, podemos obter a variância, podemos obter o valor esperado. Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Para resolver o item 78, devemos ter em mente que uma distribuição uniforme no intervalo A e B segue uma densidade de probabilidade do tipo 1 sobre B menos A. Dada uma distribuição uniforme, no intervalo qualquer, fica determinada a densidade dessa maneira, e nesse caso, I variando de A até B. No enunciado dessa questão, A igual a 0 e B igual a 1. Rapidamente, nós obtemos a densidade de I é igual a 1. É uma constante. Bem, vamos então obter a distribuição acumulada da transformada. Para resolver o item 78, nós temos que partir do seguinte conceito. A função de distribuição acumulada, f em um ponto W, um ponto amostral W, é dado pela probabilidade de W ser menor ou igual a um Wzinho. Ora, mas W está definida como o quadrado de I. Então, tenho que calcular a probabilidade naquela densidade conhecida. A probabilidade de o quadrado de I ser menor que W. É interessante notar que I varia de 0 a 1. Consequentemente, W variará de 0 a 1. E isso será importante para obtermos o intervalo de variação de W. Bem, a partir desse intervalo de variação, temos que I é positivo, consequentemente I é positivo, podemos facilmente aplicar a raiz quadrada nessa desigualdade. Assim, nós obtemos um evento equivalente. O evento, o quadrado de I é menor que W, é equivalente ao quadrado, ou melhor, é o equivalente a I menor que raiz de W. Assim, a partir da densidade de I, podemos obter a distribuição acumulada. Então, temos aí que raiz de W varia entre 0 e 1. Aplico, então, a definição de função de distribuição acumulada na densidade de I, obtendo, assim, a distribuição acumulada de W. Ora, dada a integral de 0 a raiz de W de 1 dI, isso será raiz quadrada de W. Assim, obtivemos a distribuição, a função de distribuição de W, e já podemos afirmar que o item 78 da resolução está errado. Agora, partindo da função de distribuição da transformada, obtemos facilmente a densidade, fazendo a derivada primeira
da função de distribuição acumulada. Então, temos que a função de distribuição acumulada de W é dada por raiz de W. Posso reescrevê-la como W elevado a meio, para me facilitar na regra da cadeia, para então aplicarmos a regra de derivação numa função potência. Com isso, a derivada da função de distribuição será dada por 1 sobre 2 raiz de W, W variando de 0 a 1. Ora, a derivada de uma função de distribuição nos fornece a densidade dessa função, dessa distribuição. Então, temos que o item 78, a função de distribuição acumulada, é dada pelo quadrado de W, está errado. Vimos que é raiz quadrada de W. E a distribuição da potência possui uma função de densidade da forma 3 vezes W ao quadrado, também está errado. Vimos que a densidade de W é dada por 1 sobre 2 raiz de W. Bem, então aí está a densidade e a função de distribuição. A partir da função de distribuição e da densidade, podemos julgar facilmente os demais itens, visto que são itens que vamos fazer alguns cálculos, a obter alguns momentos para concluir. O item 77, 78, 80, 79 e 80, e o 82 que calcula a esperança de W. Se você quiser ver essas resoluções detalhadas, essas resoluções estarão em 52 questões da CESP-UNB, que será lançada na primeira semana de agosto, como uma revisão de véspera para o próximo concurso da FUB em 2015. Um grande abraço.